Na aula de hoje, a gente discute mais um bloco de biomoléculas que são os lipídios. Nós vamos discutir a estrutura, a função e as propriedades químicas desse grupo de compostos. Os lipídios, diferente das outras classes de biomoléculas que nós estudamos, os lipídios são compostos que apresentam uma grande variedade estrutural e que não apresentam padrão estrutural, como nós observamos para os carboidratos e para os ácidos nucleicos e para os aminoácidos e proteínas. Essa classe diversa, então, os lipídios, então, tem o nome originado do grego, e lipídios, então, tem significado de gordura. Então, todo tipo de composto que tem aparência oleosa ou gordurosa, de origem natural, pertence, então, a essa classe dos lipídios. Dessa forma, em função da grande variedade estrutural, os lipídios são considerados substâncias orgânicas, solúveis em solventes orgânicos não polares. Dessa forma, essa classe de compostos são classificados não por uma rota de biossíntese específica, como, por exemplo, os aminoácidos e proteínas e os carboidratos, ou por um padrão estrutural, mas são caracterizados, então, por um comportamento, por uma propriedade, que é o padrão de solubilidade em solventes não polares e a forma como são extraídos, que é uma extração envolvendo solventes de baixa polaridade. E essa afinidade por solventes de baixa polaridade decorre da porção hidrocarboneto bastante expressiva presente na estrutura desses compostos, e essa porção hidrocarboneto confere então essa baixa polaridade e, portanto, a propriedade oleosa ou gordurosa para esses compostos. Os lipídios, então, em função dessa variedade de estruturas e de funções, como eu falei, são classificados pela forma de isolamento e são caracterizados, então, por uma propriedade que decorre da porção hidrocarboneto bastante expressiva. Então, nesse slide, por exemplo, nós temos aqui alguns tipos de compostos que são classificados como lipídios, mas que não apresentam nenhuma semelhança estrutural, a não ser o fato de apresentarem cadeias longas contendo essa porção hidrocarboneto. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem um lipídio, que é uma prostaglandina, que são compostos relacionados com processos inflamatórios. Já nesse próximo exemplo, a substância lipídica, para título de exemplo, é a cortisona, que é um lipídio de função hormonal, já que nós temos a vitamina A, que dispensa apresentações, né? Então seria uma lipovitamina, então uma vitamina com características então lipídicas, em função da sua natureza apolar, né? Porque é um hidrocarboneto. Aqui um lipídio natural, que é o limoneno, responsável pelo odor de laranjas e limão, né? O odor característico. E aqui um triacilglicerol, que seria a forma mais conhecida de lipídios, né? Que é aqui um éster do glicerol, um triéster do glicerol. Esses compostos, então, como a gente percebe, tem só em comum a questão da baixa polaridade. Nesse outro slide, a gente discute, então, uma classe de lipídios bastante importante dentro do meio natural, que são os ácidos graxos, que apresentam várias funções importantes. Os ácidos graxos, então, recebem esse nome de ácido graxo, porque são compostos lipídicos que apresentam o grupo ácido carboxílico como grupo funcional e apresentam a cadeia carbônica longa. E essa cadeia carbônica longa, então, confere uma natureza de baixa polaridade e confere, então, a esses compostos essa propriedade que eu citei, que é a de afinidade por solventes, então, de baixa polaridade, então, que seriam extraídos das células vegetais ou animais a partir da extração com solventes apolares. O termo graxo, então, decorre da presença dessa cadeia de hidrocarboneto. Essa cadeia longa faz com que esses compostos tenham características oleosas ou cerosas ou graxos, né, ou graxa. Então, daí esse termo utilizado. Os ácidos graxos, então, são ácidos graxos de origem natural, com importantes propriedades. E os ácidos graxos, então, eles podem ser classificados em dois grupos. Os ácidos graxos saturados, que apresentam apenas ligações simples, carbono-carbono, e também esses compostos se apresentam como ácidos graxos saturados, que apresentam insaturações, podendo ser, então, ácidos graxos monoinsaturados ou poliinsaturados, quando esses graxos apresentam várias insaturações. Além da variação em função da presença de insaturações ou não, nessa classe de compostos, uma outra característica bastante importante é que, se nós observarmos aqui nessa tabela, a gente tem o número de carbonos envolvidos em cada um desses ácidos carboxílicos. Então, a gente vê que o ácido láurico é um ácido que apresenta 12 átomos de carbono, o mirítico 14, o palmítico 16, o esteárico 18 e o araquidônico 20.
E se a gente faz a mesma análise para os ácidos insaturados ou poliinsaturados, a gente percebe o mesmo padrão. Qual o padrão? Todos esses compostos apresentam um número de carbonos, que é um número par de carbonos presentes em sua estrutura. Esse número par não é coincidência. O número par de carbonos na estrutura dos ácidos graxos reflete a rota de biossíntese com que esses compostos são sintetizados, que é a rota que tem como bloco construtor um bloco que a gente chama de bloco C2, que é o bloco, então, que a cadeia é construída bioquimicamente, enzimaticamente, pelo encaixe, pela repetição de moléculas contendo 2 carbonos, moléculas que são obtidas a partir da glicose, no metabolismo da glicose, que é uma molécula que vocês já aprenderam que é um açúcar. Essa molécula de glicose, então, é formada durante o processo de fotossíntese, é uma forma de acúmulo de carbono e de energia nos vegetais e também a fonte de carbono para outros processos. Então, a glicose no metabolismo energético, no metabolismo que fornece blocos construtores para outras moléculas, essa molécula é quebrada, geram-se moléculas menores, moléculas contendo 2 carbonos, e essas moléculas menores, então, por reações de condensação, elas vão se adicionando, formando estruturas, então, que crescem de 2 em 2 carbonos e, portanto, levam a estruturas com número par, cadeias com número par de carbono, que é uma característica dos ácidos carboxílicos. Ainda, como padrão estrutural característico do processo de biossíntese no qual esses ácidos carboxílicos se formam, além desse padrão de cadeias com número par de carbonos, a gente observa também que para os compostos insaturados nós temos uma característica, que é uma característica bastante marcante e importante nesses compostos insaturados, é a presença de insaturações que tem uma configuração que vocês já aprenderam, que é a configuração cis. Então, todos os compostos formados são compostos, então, formados por vias enzimáticas, que são específicas, e nessas vias enzimáticas, as ligações duplas, né, as ligações pi que se formam, são ligações pi que têm a configuração cis. Então, não importa se monossaturado ou insaturado ou poliinsaturado, todos os ácidos carboxílicos apresentam as insaturações com a configuração cis. E esses compostos, então, contendo grupos insaturados, nós veremos isso na próxima aula, são compostos bastante importantes, porque esses ácidos carboxílicos são fonte para a produção de outras moléculas importantes do metabolismo e que estão relacionados com vários processos importantes, né, dentro dos mecanismos celulares que envolvem, por exemplo, o processo de fertilidade, o processo de regulação do sistema imunológico, o processo de atividade e de formação de estruturas cerebrais. Então, esses ácidos graxos, principalmente os insaturados, são ácidos graxos de bastante importância e que a gente discute na próxima aula. Mas além de ter um número par de carbonos e as insaturações cis, quando a gente fala de compostos insaturados, essa questão estrutural também leva a uma outra informação bastante importante, que é o ponto de fusão desses compostos. E fazendo uma análise rápida e comparativa, a gente percebe então que dentro de uma mesma série, ou seja, para os ácidos graxos saturados, a gente consegue ver um padrão muito claro. À medida que a cadeia carbônica então cresce, nós percebemos que o ponto de fusão aumenta. Esse aumento também é previsível, nós já discutimos isso. Isso tem a ver com a intensificação das interações intermoleculares, levando em consideração a cadeia polar, a porção do carboneto, porque nós sabemos que os compostos apolares interagem entre si por meio das interações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. E essas interações dipolo induzido, nós já discutimos também que são interações que dependem do tamanho da cadeia carbônica, porque quanto maior a cadeia, né, e aqui eu estou falando de cadeias lineares, maior a área de superfície dessa molécula que permitem a presença dessas áreas para a indução de dipolos nas moléculas vizinhas. Ou seja, as interações fracas que ocorrem em moléculas de natureza apolar são interações do tipo dipolo induzido, e essas interações elas são proporcionais ao tamanho da cadeia e à massa e à área de superfície dessas moléculas. Porque quanto maior a área de superfície, maior a área de interação, de indução dos dipolos induzidos. Quanto maior a área de interação intermoleculares, mais intensas serão essas interações, mesmo considerando interações de natureza mais fracas, como as do tipo dipolo induzido. Então, essa sequência mostra que o ácido láurico com 12 carbonos tem ponto de fusão de 44 graus Celsius
E quando essa cadeia aumenta para o ácido araquidônico, a gente já percebe um ponto de fusão de 77 graus Celsius, um aumento considerável, quando a cadeia cresce em 8 carbonos. Como eu falei, para a intensidade das interações intermoleculares, o tamanho da cadeia é importante, porque isso tem a ver com a massa, e as mudanças de estado físico que a gente considera quando a gente analisa o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão é a temperatura no qual ocorre a mudança de estado sólido para o estado líquido. E essa mudança de fase, né, é uma mudança que depende da massa, porque depende da energia cinética das moléculas para que elas possam se distanciar e promover a mudança de estado físico. Mas como eu falei, além da massa, depende também da área de superfície. Então, no caso dos compostos saturados, nós temos cadeias lineares e a gente percebe uma sequência de aumento de ponto de fusão proporcional ao aumento da massa, porque a massa está aumentando junto com a área de superfície da molécula. Mas quando a gente vai para a série dos insaturados, a gente percebe um outro padrão. Nesse padrão agora, a gente percebe que para cadeias como do ácido palmitoleico com 16 carbonos, a presença de uma insaturação faz com que o ponto de fusão para essa cadeia C16 seja de 0 graus Celsius. Quando a gente compara aqui com o ácido palmítico, que também tem 16 carbonos, mas é uma cadeia saturada, a gente percebe que há uma variação muito grande desse valor, né, 63 graus Celsius para 0 graus Celsius. E isso mostra pra gente uma questão muito interessante, que é a presença dessa insaturação que a gente já discutiu, que é uma insaturação com configuração cis. A ligação cis, a ligação pi de configuração cis, para permitir, né, que os orbitais se organizem de forma a ter dois hidrogênios para o mesmo lado dessa ligação pi, faz com que ocorra o dobramento da cadeia carbônica. Então, em termos de massa, a gente não tem uma variação grande de C16 saturado para insaturado. A massa é praticamente a mesma, né? A variação é muito pequena. Mas o que varia, então, para justificar este valor? O que varia para justificar esse valor é a área de superfície da molécula. A insaturação cis impõe um dobramento nessa estrutura e esse dobramento diminui a área de superfície para que ocorram as interações de polo induzido, que caracterizam, então, as interações intermoleculares e vão acarretar nessa temperatura de fusão. E quando a gente faz uma comparação, por exemplo, aqui do ácido linoleico com ácido esteárico, que são duas cadeias de 18 carbonos, a gente percebe que essa variação aumenta ainda mais, porque a gente vê que aqui a cadeia saturada tem ponto de fusão 69 e a cadeia com duas insaturações cis, esse composto já apresenta um ponto de fusão igual a menos 5 graus Celsius. Então, de forma proporcional, comparando todas as cadeias, a gente percebe então que os ácidos graxos poliinsaturados apresentam de forma progressiva uma diminuição do ponto de fusão, como resultado do dobramento imposto pelo maior número de ligações com configuração cis. E essas ligações, então, para que tenha essa configuração cis, impõem o dobramento da estrutura e esse dobramento, então, faz com que diminua a área de superfície, diminuindo a intensidade das interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, perdão. Mas por que eu estou falando de dipolo induzido? Porque eu estou desconsiderando o grupo ácido carboxílico e as interações que podem ser feitas por esse grupo, que poderiam ser até do tipo ligação de hidrogênio, que são mais intensas. Bem, eu estou desconsiderando porque numa cadeia de 18 carbonos, a porção hidrocarboneto, por exemplo, é muito expressiva. Então, as interações decisivas para definir estado físico e a natureza das interações intermoleculares, sem sombra de dúvida, são as interações que decorrem dessa cadeia que tem um número muito grande de carbonos. Essas que ocorrem com apenas essa porção não têm impacto direto nessas propriedades físicas que a gente está discutindo, tá? Ainda, de forma específica, né, fazendo essa análise, o que a gente percebe? Aqui fazendo essa discussão, então, e um resumo desse dobramento. Aqui comparando, então, uma cadeia de um ácido graxo saturado com um insaturado. Aqui, por esse modelo de bolas, a gente consegue perceber novamente, e acho que de forma mais clara, esse dobramento da cadeia e em função dessa insaturação com configuração cis. Então, dessa representação, a gente observa uma questão bastante importante. E aqui eu aproveito para mostrar para vocês uma nomenclatura. Esse composto aqui, né, presente na letra B, é o ácido oleico, e que a gente representa de forma geral como 18, 2.1, delta 9. Essa nomenclatura para ácidos graxos é uma nomenclatura, então, que nós utilizamos para identificar. 18 quer dizer o número de carbonos, então é uma cadeia com C18, 18 átomos de carbono do ácido graxo. Esse número após os dois pontos representa o número de insaturações, então é um composto que tenha
apenas uma insaturação, apenas uma ligação pi. E o delta é a nomenclatura utilizada para localizar a posição dessa ligação. Então, delta 9 significa que nessa cadeia de 18 carbonos a insaturação está iniciando no carbono 9 da estrutura. Então, é uma forma de nomenclatura bastante utilizada para compostos insaturados. Então, a partir da compreensão da estrutura dos ácidos graxos, vamos tentar compreender, então, os pontos de fusão, pensando no grau de empacotamento das cadeias e da intensidade das interações intermoleculares. Quando a gente observa, então, aqui uma sequência de cadeias de ácidos graxos saturados, nós percebemos, como foi dito, então, que a estrutura linear com maior área de superfície permite que as estruturas, então, as moléculas fiquem mais próximas entre si, e essa proximidade, então, garante um maior grau de empacotamento desses ácidos graxos. O que isso quer dizer? As estruturas ficam mais próximas, intensificando as interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, que são proporcionais também à distância entre as cadeias, entre as moléculas, assim como outras interações intermoleculares. Ao passo que, quando nós comparamos ácidos graxos que têm estruturas mistas, então aqui nessa figura nós temos ácidos de estruturas saturadas e insaturadas, nós percebemos que a presença da insaturação com configuração cis leva ao dobramento da cadeia e à perda de área de superfície, e o resultado disso é um empacotamento irregular, mal feito comparado ao primeiro, e esse empacotamento irregular aumenta a distância entre as moléculas, e esse aumento nessa distância faz com que as interações intermoleculares se tornem enfraquecidas. Consequentemente, menor temperatura é demandada para provocar a mudança de estado físico do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido. Então, com isso, o ponto de fusão se torna bem menor, né? Esses agregados se tornam menos empacotados e menos estáveis, se refere à estabilidade técnica, tá? E aqui, então, uma comparação final para a gente discutir a relação massa com a relação área de superfície. Aqui nós temos a comparação, então, de 4 ácidos graxos C18, com 18 átomos de carbono, né? Então, o esteárico, o oleico, o linoleico e o linolênico, né? Quando a gente tem uma cadeia com 18 carbonos, se a gente pensa no aspecto de apenas da massa, a gente deveria imaginar pontos de fusão próximos. No entanto, a gente percebe que a cadeia saturada tem ponto de fusão 69 graus Celsius, com uma insaturação, ou seja, o ácido oleico que é monoinsaturado, ele apresenta ponto de fusão 13 graus Celsius. O ácido linoleico, que apresenta duas ligações pi, duas insaturações, tem ponto de fusão de 5 graus Celsius, e o linolênico, que tem 3 ligações duplas, né, 3 ligações pi, nós percebemos um valor de 11 graus Celsius. E essa diminuição, então, tem a ver com a diminuição do empacotamento entre as moléculas, em função da menor intensidade das interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, e isso reflete, então, numa temperatura de fusão menor. Bem, mas qual é o impacto real dessa diminuição e dessa observação? O impacto real é que, numa análise que nós poderíamos fazer aqui inicialmente, a gente teria, então, que o ácido esteárico, com ponto de fusão 69 graus Celsius, seria um ácido graxo, um lipídio, de aspecto sólido à temperatura ambiente. Ao passo que, a partir do ácido esteárico, nós teríamos aqui compostos que, dependendo da temperatura ambiente, já teriam estado físico bem pastoso, e até mesmo aqui, pegando os extremos, o ácido linoleico e o linolênico, nós podemos afirmar que, à temperatura ambiente, são lipídios, são compostos que apresentam-se no estado líquido. Então, a temperatura de fusão, ela é uma característica importante para a previsão do estado físico desses lipídios à temperatura ambiente. Agora, quando a gente fala de ácidos graxos, dentro do contexto bioquímico, os ácidos graxos, os ácidos de cadeia longa, como eu falei para vocês, eles normalmente não se apresentam da forma livre, mas eles se apresentam da forma ligada ao glicerol, formando triacilgliceróis. Então, as gorduras mais comuns em termos biológicos são as gorduras, então, encontradas na forma de triacilglicerol, que são os lipídios. Quando o glicerol, que é um triálcool, reage por meio de uma reação de esterificação, ou seja, um álcool, né, reage com ácido carboxílico, e o resultado é a formação da ligação éster, como vocês já aprenderam, né? Essa ligação éster, então, acontece com as 3 hidroxilas, e o resultado disso é a esterificação das 3 hidroxilas com 3 cadeias de ácidos graxos. O resultado disso é a formação de um composto lipídico, que pode ser de natureza gordurosa ou de natureza oleosa, como a gente já discute. Esse composto, então, é conhecido como triacilglicerol, ou um triéster do glicerol, ou um triacilglicerol.
né, por conta da esterificação com essas cadeias de ácido graxo. Essas cadeias de ácido graxo, então, que fazem parte dessa esterificação, são cadeias de compostos, então, lipídicos, que apresentam na sua estrutura 3 grupos R's, que equivalem a grupos R's daqueles ácidos graxos que nós discutimos, ou seja, cadeias longas de hidrocarboneto, contendo um número par de carbonos, onde essas cadeias podem ser saturadas ou insaturadas, e uma vez que essas cadeias sejam insaturadas, as insaturações presentes são insaturações com configuração cis, pensando no triacilglicerol de origem natural, pelos mecanismos naturais e mais abundantes no meio biológico. E aqui então seria a representação em bolas de um triacilglicerol composto por 3 cadeias então de ácidos graxos, para mostrar para vocês então que o triacilglicerol, a gordura comum, ela pode ser formada então de forma mista. Aqui nesse caso a gente tem 2 cadeias saturadas, 2 ácidos graxos saturados e uma cadeia insaturada, dando origem a esse composto lipídico. E dessa forma, como eu falei para vocês, os triacilgliceróis podem dar origem aos óleos ou às gorduras. Óleos e gorduras são constituídos por triacilglicerol, mas essa nomenclatura de óleo e gordura, ela está relacionada com o aspecto físico desses lipídios à temperatura ambiente. Então, quando os triacilgliceróis à temperatura ambiente apresentam-se na forma líquida, esses lipídios líquidos na temperatura ambiente são chamados de óleos. Já quando os lipídios à temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido, esses triacilgliceróis são denominados gorduras. Outra relação que pode ser feita é a de que os óleos, né, os lipídios que se apresentam de forma líquida à temperatura ambiente, eles têm a origem vegetal. São os óleos retirados das espécies vegetais. Já os triacilgliceróis, sólidos à temperatura ambiente, esses compostos que se solidificam à temperatura ambiente, eles têm em comum a sua origem animal. Então, as gorduras são triacilgliceróis de origem animal e os óleos são triacilgliceróis de origem vegetal. Uma outra característica, que é a característica que faz com que os triacilgliceróis estejam na forma oleosa ou gordurosa, é a composição. Como eu falei para vocês, os triacilgliceróis são constituídos por ácidos graxos e os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Então, nessa tabela, a gente tem a comparação da origem desses triacilgliceróis e fazendo aquela relação que nós fizemos. As gorduras, então, são os triacilgliceróis de origem animal, os óleos são triacilgliceróis de origem vegetal e aqui uma outra definição que são os óleos marinhos, que a gente vai discutir com mais ênfase na próxima aula. Mas então, os óleos, né, os triacilgliceróis de origem animal, são aqueles compostos, então, os triacilgliceróis, que a gente vê um padrão. Qual é o padrão? Os ácidos graxos que predominam nas gorduras e fazem com que esses lipídios estejam sólidos à temperatura ambiente são os ácidos graxos de cadeia saturada. E aí fecha o nosso raciocínio. A gente já discutiu de forma isolada que os ácidos graxos saturados apresentam cadeias com maior linearidade e, portanto, maior área de superfície, que garante um maior empacotamento. Esse maior empacotamento intensifica as interações intermoleculares, fazendo com que essas interações mais intensas demandem temperaturas mais elevadas para que ocorra o processo de fusão. Conclusão disso, os ácidos graxos com a maior composição de cadeias saturadas apresentam-se sólidos à temperatura ambiente. Então, a gente observa isso para a manteiga, que é de origem animal, para a banha, que é de origem animal, e para o sebo bovino. São sólidos com uma composição maior de ácidos graxos saturados. Mas como eu mostrei no slide anterior, os triacilgliceróis, eles têm ácidos graxos de origem mista, então mesmo os triacilgliceróis de origem animal, eles têm na sua composição ácidos graxos saturados e insaturados, mas com predomínio ou com uma porção bastante significativa dos saturados. Já os vegetais, quando a gente analisa a estrutura, os óleos vegetais líquidos à temperatura ambiente apresentam-se líquidos porque apresentam uma alta composição de ácidos graxos insaturados que acarretam numa maior área de superfície, menor ponto de fusão e, portanto, líquidos. E aí um exemplo de um óleo de origem vegetal com um índice de insaturação de ácidos graxos bastante significativo é o óleo de oliva, que é o azeite, sendo considerado um dos óleos vegetais que seriam de melhor consumo, que seriam óleos vegetais que contribuiriam para maior saúde de quem consome. E aqui eu vou deixar para a próxima aula a gente discutir a polêmica do óleo de coco. O óleo de coco é um óleo vegetal, mas quando a gente observa essa tabela
de composição, a gente percebe que esse óleo de coco ele tem um alto índice de ácidos graxos saturados, semelhante às gorduras de origem animal, e um teor bem menor do que a de ácidos graxos insaturados comparado a outros óleos de origem vegetal. Então, já fazendo uma relação com o que eu acabei de dizer, que o azeite, né, o óleo extraído da oliva, é um azeite, é um óleo vegetal né, importante para a saúde em função do seu alto teor de ácidos graxos insaturados. Aí eu aponto a polêmica do óleo de coco em função, então, do seu alto índice de teor de ácidos graxos saturados. Mas essa polêmica de ácidos graxos saturados, ou seja, gorduras saturadas ou gorduras insaturadas, a gente discute depois, porque muita coisa mudou nessa discussão. Então aqui eu deixo só essa relação. As gorduras têm origem animal, são sólidas à temperatura ambiente e predominam os ácidos graxos saturados. Os óleos de origem vegetais são óleos, chamados de óleo porque são líquidos à temperatura ambiente, e essa apresentação líquida oleosa decorre então do maior percentual de ácidos graxos insaturados na composição do triacilglicerol. E aí eu deixo então para que a gente discuta depois a polêmica do óleo de coco, que é um óleo vegetal, mas rico em ácidos graxos saturados. Bem, como a gente já discutiu, os ácidos graxos são ácidos graxos que têm configuração cis. E esses são os ácidos graxos de origem natural, biosintetizados pelas enzimas que compõem o metabolismo dos seres vivos. No entanto, nós sabemos que esses compostos insaturados, esses ácidos graxos insaturados e os triacilgliceróis de origem vegetal, ou seja, os óleos vegetais, muitas vezes eles podem ser comercializados, a indústria alimentícia tem grande interesse na comercialização desses óleos na forma pastosa. Então, o óleo vegetal tem baixo ponto de fusão, são óleos à temperatura ambiente, mas alguns processos industriais podem fazer com que esses óleos possam ser comercializados numa textura pastosa. Mas por quê? Qual que seria o interesse disso, né? O interesse nisso, né, na solidificação desses compostos, tem a ver com a instabilidade química. As insaturações, os óleos poliinsaturados, muitas insaturações presentes na estrutura de um triacilglicerol, diminui a estabilidade desse óleo. As insaturações estão sujeitas a reações com oxigênio molecular presente no ar, né? E essa reação de oxidação feita por reação com o oxigênio, faz com que o resultado dessa oxidação transforme as gorduras ou óleos, né, poliinsaturados em compostos de odor desagradável e de gosto desagradável. Essa reação envolvendo a insaturação cis com o oxigênio é chamada de reação onde a gordura ou o lipídio ele se torna rançoso, né? E esse aspecto, esse comportamento, então, faz com que esse produto não seja interessante para o consumo. Então, a indústria alimentícia costuma fazer um processo que é o processo de hidrogenação catalítica, que é o processo de hidrogenação de algumas insaturações para permitir que essas insaturações diminuam dentro da estrutura do triacilglicerol, e o resultado dessa diminuição é que as gorduras ou óleos vegetais de forma mais específica, com menor número de insaturação, o ponto de fusão irá se elevar e esses compostos irão ter a textura sólida à temperatura ambiente. Um exemplo claro para vocês visualizarem são as margarinas. As margarinas têm origem vegetal e são resultado, então, desse processo de tratamento químico do óleo vegetal, para que esse óleo vegetal, então, se torne pastoso à temperatura ambiente, tenha o menor número de insaturações, para permitir, então, que esse composto possa ter uma estabilidade maior, um tempo maior de resistência nas prateleiras sem sofrer reação de oxidação. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que, ao fazer a hidrogenação catalítica das ligações, não só a indústria consegue fazer com que o óleo vegetal fique com aspecto pastoso e mais resistente à questão da oxidação, mas junto acontece um processo de isomerização. E esse processo de isomerização converte, então, os ácidos graxos com insaturações com configuração cis em ácidos graxos com configuração trans. Além do aspecto pastoso, a indústria alimentícia tem interesse nesse tipo de resultado, porque essa gordura pastosa é uma gordura que vai dar textura para os alimentos. E essa textura conseguida, então, por meio dos óleos vegetais, torna o produto, o alimento, com valor mais acessível. Então, por exemplo, a indústria utiliza em larga escala a hidrogenação do óleo de palma, que é um óleo
com um custo bastante pequeno, e esse óleo de palma, então, hidrogenado, ele se torna pastoso, e uma vez pastoso, ele vai fazer com que os alimentos tenham uma estrutura, uma textura interessante. Exemplo disso, os recheios, por exemplo, de bolachas. Esses recheios, então, vêm desse processo, então, de hidrogenação que faz com que o óleo vegetal adquira essa consistência pastosa. No entanto, isso é um problema, e em função de ser um problema, esse processo de hidrogenação ele vem sendo criticado e substituído por vários outros processos. Como eu falei aqui, um exemplo específico, a gente tem aqui um ácido graxo, então, monoinsaturado, né? Esse ácido graxo monoinsaturado tem ponto de fusão 43 graus Celsius. Num processo de hidrogenação catalítica, utilizando platina como catalisador, a ligação pi, ela sofre adição de átomos de hidrogênio, e o resultado disso é um triacilglicerol completamente saturado, e aí a gente percebe então que isso faz com que haja maior compactação entre as cadeias dos ácidos carboxílicos, e o resultado disso é um aumento da temperatura de fusão. O resultado desse aumento da temperatura de fusão, além de ser um composto com maior estabilidade a processos oxidativos, ou seja, é uma gordura que resiste mais ao tempo, porque não tem a insaturação que está sujeita à oxidação, mas também é um produto que vai ter uma textura interessante para a formação, então, de margarinas, recheios, enfim, vários produtos alimentícios. Nessa insaturação, como eu falei para vocês, o catalisador metálico é utilizado, vocês aprenderam isso no Orgânica 1. O hidrogênio que é utilizado na hidrogenação, ele é um gás que é adsorvido na superfície desse catalisador. A ligação pi, nós já aprendemos que são orbitais P puro, que tem lóbulos acima do plano do átomo e abaixo do plano. Esses orbitais pi, em função dessa exposição, eles são adsorvidos também na superfície desse catalisador, e na superfície do catalisador metálico, então, ocorre a adição dos átomos de hidrogênio aos orbitais P dessa insaturação, e o resultado disso é a adição dos hidrogênios aos orbitais das ligações pi, convertendo esses orbitais em orbitais híbridos e levando a formação de compostos saturados. Mas o grande problema é que essa superfície, esse catalisador metálico, ele promove um processo que é radicalar. E nesse processo radicalar, a adição de hidrogênio em etapas leva à formação de um intermediário, então, onde os carbonos se conectam por uma ligação simples, e essa ligação simples desse intermediário radicalar permite o giro ao longo dessa ligação carbono-carbono. E esse giro, então, pode fazer com que grupos que estavam em mesmo lado da estrutura possam ficar agora em lados diferentes da estrutura. Ou seja, esse processo radicalar permite que ocorra a isomerização cis-trans, né? Além da hidrogenação, aquelas ligações que não sofrem hidrogenação, na superfície do catalisador, elas sofrem uma isomerização. E essa isomerização, ela reflete a estabilidade química. Em termos de estabilidade, a gente sabe que grupos volumosos para o mesmo lado da estrutura, espacialmente falando, pode levar a interações estéricas repulsivas que aumentam a energia dessa ligação. Grupos volumosos em lados diferentes dessa insaturação levam a estruturas mais estáveis. Então, falando em instabilidade na superfície do catalisador, esse processo é favorecido porque a ligação pi com configuração trans, ela é sem dúvida mais estável. Mas a decorrente de processos naturais é a ligação com características cis, porque essa ligação ela é obtida enzimaticamente. Então, a despeito da questão de estabilidade, elas se formam porque o controle é enzimático. Quimicamente, na superfície do catalisador, o que predomina é a questão de estabilidade. Então, acontece a isomerização. Essa isomerização, então, leva a um subproduto da hidrogenação catalítica, que não só a hidrogenação que faz com que cadeias insaturadas se tornem saturadas. Junto, também são formadas cadeias que apresentam insaturações, ligações pi com configuração trans. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que os ácidos graxos com configuração trans não são aqueles que são produzidos de forma natural pelos processos biológicos. Então, os compostos, os ácidos graxos trans, de forma bastante comprovada, estariam relacionados com elevações do colesterol e elevações de uma forma do colesterol que é considerado colesterol ruim para a saúde, e o resultado dessa elevação desse colesterol ruim é a maior incidência de doenças cardiovasculares pela formação de placas de gorduras dentro dos
dos capilares sanguíneos, dificultando, então, o fluxo sanguíneo. E essa dificuldade, então, da circulação sanguínea pode aumentar a incidência de acidentes cardiovasculares. Então, o consumo de compostos trans está relacionado com problemas graves de saúde, um deles os problemas cardíacos. Então, durante muito tempo, as gorduras saturadas foram vilanizadas, sendo considerado, então, perigoso para a saúde o alto consumo de gorduras de origem animal, mas hoje a gente tem um outro consenso. De fato, o grande problema para a saúde está relacionado ao consumo de alimentos que tenham um teor de gordura trans, e isso sim é um problema claro de saúde, porque está relacionado então com os acidentes cardiovasculares, com os entupimentos das artérias, em função de uma variação então da concentração de colesterol. E em função disso, o Brasil, então, desde 2003, traz então como obrigatória a informação da quantidade de gorduras trans presentes no alimento comercializado. E desde então, vários produtos precisaram passar por adequações para tentar atingir a indicação de 0% de gordura trans, porque essa, a indicação de não apresentar um teor de gordura trans estaria relacionada diretamente com a maior qualidade nutricional desses alimentos. Então, isso é uma busca da indústria alimentícia. No entanto, ao verificar um rótulo, é sempre importante verificar a ausência de gorduras trans. Inclusive, essa é uma adequação que aconteceu também com as margarinas, porque as margarinas começaram a deixar de ser utilizadas em função desse processo de hidrogenação e por apresentar um alto teor de gorduras trans. Então, as margarinas também passaram por um processo de modernização para tentar atingir esses valores. No entanto, é sempre importante a análise do rótulo, porque muitas vezes a diminuição ou a retirada de gorduras trans da composição faz com que haja o aumento de outros componentes, como por exemplo as gorduras saturadas, que apesar de hoje não serem tão vilanizadas como antigamente, ainda são alvo de polêmica, tá? Com relação à sua... qual o impacto para a saúde em função do consumo das gorduras saturadas. Ainda, então, sem sombra de dúvidas, a maior fonte de gorduras trans é a indústria alimentícia com processo de hidrogenação catalítica, como eu falei, para a obtenção então desses compostos de textura sólida a temperatura ambiente. No entanto, os ácidos graxos, eles não são formados de forma predominante na natureza, no meio biológico, mas podem ser formados também. Então, os ácidos graxos trans, as gorduras apresentando esses ácidos graxos com insaturações trans, eles podem ser encontrados em algumas bactérias do gênero Vibrio e Pseudomonas, ou ainda em alguns vegetais, como por exemplo romã, ervilha e repolho. Esses compostos, então, com insaturações com configuração trans, seriam formados a partir da reação de isomerização dos isômeros cis, que são as cadeias de origem natural, em uma adaptação a mudanças no meio. Então, adaptações em função a mudanças mais severas, como variações de temperatura e a presença de substâncias tóxicas. Então, já falei isso para vocês antes, ao consumir um vegetal ou uma planta medicinal, é sempre importante verificar se essa planta sofreu algum tipo de agressão microbiana, por exemplo, porque esse impacto, então, de temperatura ou de compostos tóxicos vindos de algum tipo de infestação pode levar à produção, então, de um metabolismo diferenciado desse vegetal, como, por exemplo, a síntese de compostos trans. Mas ainda, esses ácidos graxos trans têm como fonte, assim, na nossa dieta, também a fonte de alimentos que são obtidos a partir de ruminantes. Isso acontece porque essa transformação, como eu falei, ela não é característica do metabolismo animal e vegetal, mas ela pode acontecer por meio de micro-organismos, como eu já falei, e ela acontece, então, a partir da alimentação então, de animais que são ruminantes. Então, os micro-organismos que são armazenados no rumen, esses micro-organismos conseguem, então, promover a alteração, então, dessas insaturações cis em trans. Dessa forma, os alimentos obtidos de animais ruminantes, esses alimentos incluem, então, a carne, a manteiga, os derivados do leite e o próprio leite, eles são fontes naturais de ácidos graxos. Ainda, os ácidos graxos são obtidos de forma não natural pelo processo de desodorização, que é um processo também realizado pela indústria alimentícia, especificamente a indústria de produção de óleos vegetais. Os óleos vegetais, como o óleo de soja, por exemplo, são obtidos a partir de grãos. Os óleos são obtidos a partir de sementes, como a semente de soja, a semente de girassol. As sementes são ricas em óleos. Aqui nessa micrografia, a gente percebe que uma micrografia que mostra essas placas mais escuras, que são placas proteicas, e em volta dessas placas proteicas, nessa micrografia de uma semente,
a gente percebe aqui essas estruturas brancas, que são estruturas de armazenamento de óleos, de triacilgliceróis. Essas estruturas de armazenamento aqui, então, vocês percebem que elas estão em grande quantidade, essas estruturas mais claras, mostrando que as sementes são ricas em óleos, em triacilgliceróis. As sementes são ricas em óleos porque as sementes precisam, então, garantir a germinação, precisam garantir o desenvolvimento de uma planta que vai acontecer no ambiente escuro, né? Porque a gente está considerando que o desenvolvimento da semente é dentro da terra, ou seja, na ausência de fotossíntese. Então, esse acúmulo de óleos vegetais garantem a nutrição do vegetal em desenvolvimento. Então, as sementes são muito ricas em triacilgliceróis. Então, na indústria, por meio de prensagem, esses grãos são prensados, apertados, com isso ocorre a liberação de grande quantidade de óleo. Mas esses óleos obtidos por prensagem, eles também arrastam, né, os óleos, os triacilgliceróis, mas arrastam também compostos que têm insaturações, compostos que podem levar a deteriorização muito rápida desses óleos vegetais, porque esses óleos, então, podem reagir com oxigênio, levando à formação de compostos que são de odor indesejáveis, né, compostos que têm uma natureza volátil. Então, a indústria faz o seguinte para vender para a gente um óleo bem clarinho e um óleo bastante resistente ao tempo. A indústria faz a desodorização, que é um processo de aquecimento com temperaturas elevadas, para que esses compostos voláteis e menos estáveis sejam separados, né, por um processo de destilação e de forma decantada, né, os compostos contendo os triacilgliceróis, né, os ácidos graxos que tem um ponto de são mais, né, com cadeias maiores e tem um ponto de ebulição diferenciado, eles podem ser obtidos. Mas a questão esse processo de aquecimento, o aquecimento leva àquela reação de isomerização que eu mostrei para vocês, semelhante àquela que acontece com o processo de hidrogenação catalítica, o processo radicalar. Então, nesse processo acontece também a formação de ácidos graxos trans. Então, essa é uma primeira polêmica que a gente discute. Há alguns anos atrás, as gorduras saturadas eram consideradas vilãs e os óleos de origem vegetal eram considerados de melhor qualidade para a saúde. Então, ao cozinhar, a gente deveria evitar, por exemplo, cozinhar com banha, que é uma gordura de origem animal, e nós deveríamos cozinhar utilizando os óleos vegetais, como óleo de soja, ainda relacionado com maior valor nutricional, os óleos de canola, de milho ou de girassol. Hoje, no entanto, em função da formação de ácidos graxos trans, em função de um processo de isomerização, os óleos vegetais hoje já não são mais considerados a melhor opção, pensando em saúde, na utilização desses óleos vegetais, tá? Por quê? Por conta desse processo de desodorização feito pela indústria para que esse óleo tenha um aspecto e um odor mais agradável. Então, hoje a polêmica não é aconselhado a utilização de grandes quantidades de óleos vegetais. Ainda tem-se que a obtenção de ácidos graxos na nossa alimentação também estaria relacionado com processos térmicos, não só industrialmente, mas processos térmicos em função de processos de fritura, principalmente com a reutilização dos óleos vegetais durante a fritura. A reutilização do óleo faz com que este óleo vegetal seja exposto a longas temperaturas repetidas vezes e esse processo térmico repetidas vezes levaria então ao surgimento então de ácidos graxos trans.